A graça e a paz para todos. Convido os irmãos para meditarmos juntos em uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 ao 16, que diz: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Disse, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lancei a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, quando Jesus iniciou o seu ministério nas margens do mar da Galiléia, ele avistou dois homens pescando, e aqueles dois homens eram André e Pedro. Jesus se aproximou deles e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Logo eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. A partir dali, Jesus forma seu ministério com 12 discípulos e começa a pregar o Evangelho e a fazer muitos milagres, curando e libertando as almas oprimidas, trazendo-lhes o reino de Deus. No capítulo 16 de São Mateus, versículos 18, Jesus fala com Pedro dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nos versículos 21, quando Jesus anuncia aos seus discípulos que iria a Jerusalém, que iria padecer muito, seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia, ali Pedro repreendeu a Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isto. A Bíblia diz que ali Jesus o repreendeu dizendo: Para trás de mim, Satanás, tu não compreendes as coisas de Deus. Outro fato importante vemos em João capítulo 6, quando muitos discípulos desistiram de seguir a Jesus, e Jesus pergunta aos 12: Querem ir com eles? E Pedro exclama dizendo: Para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Pedro retrata a vida do cristão que muitas vezes se sente seguro, mas tem vezes que nos sentimos fracos diante das lutas da vida.
Houve um momento em que Pedro viu Jesus andando sobre o mar e pediu para ir ao encontro de Jesus. Jesus o permitiu, mas quando Pedro começou a andar sobre as águas, o medo lhe sobreveio. Pedro ficou inseguro, começou a afundar na água e disse: Senhor, me socorre. Ali Jesus pegou na sua mão, dizendo: Levanta-te, homem de pouca fé. Terminava o ministério terreno de Jesus quando ele estava próximo a ser entregue aos soldados romanos para ser crucificado. E Jesus, ceando com os discípulos, disse-lhes: Esta noite todos vós me abandonarão. Logo Pedro disse: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. Todos disseram a mesma coisa, mas Jesus disse a Pedro especificamente: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Até ali, Pedro se mantinha corajoso, e quando os soldados se aproximaram para prender a Jesus, Pedro cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu, dizendo: Guarda a tua espada, pois eu tenho que beber o cálice que o Pai me deu. Ali prenderam Jesus, começaram a esbofeteá-lo. Os discípulos fugiram. Uma criada disse a Pedro: Tu és um dos discípulos de Jesus. Mas ele negou, dizendo que sequer conhecia Jesus. Ali o galo cantou. Jesus olhou de longe para ele e ele chorou amargamente. A partir daquele instante, Pedro vai se encontrar com Jesus depois de ressuscitado lá no Mar da Galileia, onde fazia 3 anos e meio que ele havia sido chamado para ganhar almas para o reino dos céus. Ali Jesus se aproxima dele e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, mesmo Pedro tendo negado a Jesus 3 vezes, Jesus estava dizendo a ele: Pedro, eu ainda te amo. Esta é a grande lição que trazemos para a nossa vida cristã. Há momentos que nos sentimos fortes, mas há momentos que nos sentimos fracos e cansados na caminhada. Encerro esta reflexão com Hebreus, capítulo 12, versículos 12 ao 14, que diz: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a todos.